Boa noite, irmãos do Centro Espírita Luz e Paz de Prudentópolis. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo para mais essa semana de estudo e reflexão sobre o Evangelho. Vamos inicialmente rogar a bênção de Jesus e autorização para iniciar os trabalhos dessa noite, pois foi Jesus que disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus numa corrente uníssona de altas vibrações, porque para a presença de Jesus basta que estejamos unidos em oração e numa mesma alta vibração. Também pedimos a graça de poder, mantendo essa alta vibração, receber a presença, os bons conselhos, a boa inspiração dos nossos mentores espirituais, de nossa casa espírita. E agradecendo mais uma vez pela graça de podermos nos reunir através desses meios tecnológicos, nesse momento em que as restrições da pandemia nos aconselham a manter a devida distância. Sendo assim, vamos trabalhar hoje, a palestra, o tema escolhido para hoje é a dimensão espiritual da Páscoa. Páscoa que nós comemoramos no dia de ontem, Nós sabemos que a doutrina espírita não é uma doutrina que tem os seus ritos, não tem uma ritualística, e que a gente não tem uma ritualística própria de comemoração da Páscoa. Mas como a doutrina espírita é lastreada na doutrina de Jesus, a gente compreende o profundo significado espiritual da Páscoa, esse momento propício à profunda reflexão, à profunda oração, E a gente respeita isso e também a gente se recolhe em oração, a gente se recolhe à reflexão, a gente aproveita este momento também para intensificar nossa conexão com Deus. Esse simbolismo da Páscoa, então, a gente vai conversar sobre ele sobre uma perspectiva, obviamente, simbólica, interpretativa do conhecimento bíblico. Quem nos acompanha aqui nos estudos anteriores, quando a gente analisa a Sagrada Escritura, os textos bíblicos, já deve ter percebido que a gente procura sempre fazer uma integração, entre o texto da primeira revelação, a revelação mosaica, com a segunda revelação, a vinda de Jesus, e o que Jesus nos ensinou, o que ele viveu, que ficou registrado nos evangelhos e nos livros do Novo Testamento, E a gente faz essa leitura simbólica com a chave hermenêutica que nos traz o Espiritismo, a doutrina espírita, que é a terceira revelação. A doutrina espírita, então, ela não vem com a missão de mudar a lei, de alterar a lei. Não é porque surgiu o advento da doutrina espírita que a gente vai deixar de estudar, vamos jogar fora as antigas escrituras, vamos jogar fora o Velho Testamento, porque a gente tem agora toda a codificação espírita e a gente não precisa mais estudar. Não, ela vem assim como lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim destruir, mas vim cumprir. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também coloca, Tem lá, vou ler aqui os dizeres de Kardec: as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidar à prática do Evangelho. Então, a terceira revelação, ela também não vem para revogar ou mudar as escrituras antigas, as 2 revelações anteriores, mas ela vem para clarificar, para tirar o véu e ajudar a compreensão, tornar mais compreensível essas revelações que já vêm desde lá de Moisés, desde a primeira revelação. E na verdade a gente já viu aqui que as leis morais, as leis naturais, as leis divinas, a gente já nasceu, a gente foi criado como espírito com ela dentro da nossa consciência. Então a gente sempre trouxe esse germe, essa sementinha aí, nesse simbolismo da semente,
que a gente estudou aí quando a gente estudou a parábola das sementes. Esse germe a gente já traz desde que a gente foi criado como espírito. Então essas leis divinas já estão dentro da gente, mas a gente esqueceu isso, a gente optou por nos afastar do cumprimento das leis divinas, e Deus então ele nos relembra, né? Ele vai trazer à tona de novo isso que já estava no nosso âmago, que é justamente essas leis morais. A primeira forma com que ele fez isso foi através de Moisés, através da revelação mosaica. Ele traz essa lembrança, né? Resgata essa lembrança das leis de Deus. E ele faz isso, obviamente, naquela época, com uma linguagem para a maturidade espiritual que a humanidade tinha naquele momento. Depois, Jesus vem, a segunda revelação. Jesus vai trazer a boa nova de Deus, porque é uma boa nova de Deus, que Jesus é o portador dessa boa nova, e ele traz essa boa nova muito mais vivendo ela do que com a linguagem. Obviamente, ele vai passando esse conhecimento para os discípulos, mas o que conquista as pessoas mesmo, faz as pessoas observarem e mudarem, se transformarem com a notícia de Jesus, é ele viver aquilo que ele prega. Então essa segunda revelação, obviamente, que ele já traz uma mensagem mais clara, mais explícita, até porque ele vive de uma maneira muito ostensiva o que ele prega. E isso tem a ver com o desenvolvimento, a maturidade moral, intelectual que a humanidade tinha naquele momento, e posteriormente agora, com o advento do Espiritismo, a gente também já desenvolveu moralmente, intelectualmente. O Espiritismo então vem tornar mais claro ainda, vai levantar o véu e tornar mais claro. Então essa conexão que a gente faz entre as revelações, ela é muito importante, né? A gente não vai só estudar o Espiritismo, é importante para a gente compreender então a terceira revelação do Espiritismo, que a gente compreenda as Sagradas Escrituras, até porque, se a gente for pensar, quem que ditou para Kardec, né? Quem que trouxe para Kardec codificar o Espiritismo? Né? Os espíritos que assinam ali, quem tiver curiosidade, ou se não tiver lido, ou se não recordar, abre ali o livro dos espíritos, pega o livro dos espíritos, abre lá o Prolegômenos e vê os espíritos que assinam ali depois do Prolegômenos. A gente vai ter ali São João, né? João, Evangelista, a gente vai ter Santo Agostinho, Sócrates, Platão. Então são pessoas, né? São espíritos que viveram a primeira revelação, são espíritos que viveram a época de Jesus, a segunda revelação, e eles que trazem a doutrina dos espíritos. Então a gente também pensar, vou estudar espiritismo, não preciso compreender a primeira revelação, a segunda revelação, também não dá, porque a gente precisa compreender todo o contexto e toda essa dinâmica. A mesma coisa, se você quer entender bem as cartas de Paulo, Paulo era um doutor da lei, quando era Saulo era um doutor da lei que conhecia profundamente o judaísmo. E a todo momento, quando você vai estudar as cartas de Paulo, ele faz, todas as cartas dele é construído na base, né, do que ele sente, o que ele vive do Evangelho de Jesus, mas ele usa uma linguagem, mesmo simbolismo, que está lá nas Escrituras Antigas, porque Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras Antigas. Então, se você quer estudar a fundo as cartas de Paulo, é necessário que você entenda bem, que você conheça bem as Escrituras Antigas. Então, deixa fazendo aqui esse registro que nós vamos transitar aí entre essas revelações com a chave hermenêutica da doutrina espírita, tá bom? E antes de entrar propriamente no tema Páscoa, só quero fazer uma ressalva aqui que nós vamos falar um pouquinho da Páscoa no judaísmo e pedir desculpas já para os nossos irmãos judeus, que a gente não vai entrar de forma profunda, né? Eu vou falar de forma bem sintética, até porque eu não sou um profundo conhecedor do judaísmo, mas a gente vai apenas analisar o simbolismo no essencial para que a gente possa bem compreender. E também, por dever, né, eu tenho que falar que essa análise que a gente vai fazer, ela não é uma análise exclusiva. O texto bíblico, ela
tem várias interpretações. Quanto mais a gente amplia a nossa percepção, a gente mais estuda, a gente desce em profundidade no estudo do texto bíblico. Tem um dos livros, que eu não me recordo qual, do André Luiz, que ele demonstra que nas colônias espirituais superiores se estuda o Evangelho a níveis que a gente sequer imagina. Então, quanto mais a gente evolui moralmente, quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de percepção, elevando a nossa vibração e se aproximando, né, das leis de Deus, a gente consegue estudar mais a fundo o texto bíblico, né? Então não existe uma interpretação que seja única, que seja correta. Os judeus, que são o povo que estuda a Sagrada Escritura do Velho Testamento há mais tempo, né? E eles dizem que a Torá tem 70 faces, e nenhuma delas é incorreta, né? Uma interpretação não exclui a outra. Então, a linha de raciocínio que nós vamos seguir aqui é uma linha desenvolvida pelo Haroldo Dutra Dias. Tem um vídeo muito bacana sobre esse significado da Páscoa que está no canal Espiritualidade e Vida do Haroldo no YouTube. Bom, o que é a Páscoa, então, para o judaísmo? A Páscoa, então, vai ser uma celebração judaica do momento em que o povo hebreu foi libertado da escravidão no Egito. Havia cerca de 400 anos que o povo hebreu era cativo, era escravo ali no Egito. Então, de forma bem sintética, a essa época, Deus envia um anjo denominado o Anjo da Morte, que ele avisa os hebreus de que em determinado dia ele iria passar de casa em casa. Aqueles hebreus que sacrificassem um animal, né, comessem esse animal e fizessem uma marca na porta de suas casas, esse anjo pularia essas casas, mas todos aqueles egípcios, eles teriam seus filhos primogênitos mortos, né? E seriam poupados os filhos primogênitos daquelas casas dos hebreus que houvessem sacrificado o animal e feito a marca na porta. Esse pulo do anjo é que vai dar origem à Páscoa. O termo Pesach, me desculpe, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas Pesach é um termo hebraico, tá? É uma palavra hebraica que depois vai dar origem, Pesach, vai dar origem à Páscoa, que é justamente o pulo. A palavra significa o pulo, é o pulo que o anjo da morte dá na casa daqueles hebreus que sacrificaram os animais. Tá? Vamos ver o que consta do Êxodo, então no capítulo 12, os versículos 3 a 14. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler aqui a parte principal, tá bom? Então, falem assim a toda a Assembleia de Israel. No dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Vocês o escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês, quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer. Pegarão o sangue e o passarão sobre os 2 batentes e sobre a travessa da porta, nas casas onde comerem o animal. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito. Matarei todos os primogênitos egípcios, desde os homens até os animais. E farei justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou Javé. O sangue nas casas será um sinal de que vocês estão dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. E o flagelo destruidor não atingirá vocês, quando eu ferir o Egito. Esse dia será para vocês um memorial, pois nele celebrando uma festa de Javé. Vocês o celebrarão como um rito permanente, de geração em geração. Veja que a Páscoa, então, ela começa nessa ocasião a ser celebrada ali pelos judeus. O próprio anjo, quando ele dá essa advertência para os hebreus, ele pede então que eles passem a celebrar essa ocasião, né? Esse pulo que ele dá nas casas, essa sobrevivência dos primogênitos daqueles que fizerem o sacrifício, toda a situação. Então o próprio anjo pede que eles passem a comemorar de geração em geração. Essa é a origem da Páscoa, né? E o que a gente pode extrair do simbolismo desse acontecimento, dessa comemoração, né? A gente viu ali que o animal
Veja bem, vocês escolherão entre os cordeiros e entre os cabritos e o guardarão até o dia 14 deste mês. Então o animal que vai ser sacrificado não é um animal qualquer, né? Não é um animal que foi pego ali do nada para ser sacrificado. Era um animal que conviveu, ele era separado e ele convivia durante um tempo junto com a família hebreia, junto com quem iria sacrificá-los, né? O próprio termo sacrifício envolve algo que a gente está abrindo mão por vontade, pelas circunstâncias, mas a gente abre mão de algo que é importante pra gente. Então, se fosse pegar um animal qualquer e acabar de sacrificar, nem seria bem um sacrifício. Então, sacrifício é algo, a gente sacrifica algo que é caro, que é importante, né? Que é muito significativo pra gente. E como era um sacrifício desse animal, era um sacrifício de algo que era importante, porque eles criaram afeição por esse animal que iria ser sacrificado, né? É como, imagino, quem tem uma galinha de estimação e quando vai sacrificar para se alimentar, você tem um apego, você sente esse sacrifício e você vai acabar sacrificando, mas você vai ter um apego por esse animal, um respeito por esse sacrifício. Então era assim com o cordeiro ou o cabrito que foi sacrificado nesse momento da passagem do anjo da morte. Então, e por que eles tinham que sacrificar esse animal, né? Por que o anjo da morte pediu que sacrificassem um animal para que ele pulasse a casa e não matasse o primogênito? O anjo da morte podia simplesmente falar, não, a casa que for de hebreu eu vou pular e não vou sacrificar. Mas não bastava ser hebreu, tinha que sacrificar. E por que ele pediu esse sacrifício, né? Porque ele era mau? Porque ele queria ver a morte dos animaizinhos? Não. Porque esse sacrifício, ele significa, ele queria que esses hebreus passassem por uma experiência. Qual que era a experiência? Uma experiência da dor, uma experiência da perda, né? Eles iam vivenciar ali essa dor da perda de algo que fosse importante, né? Se os egípcios ali iriam passar pela experiência da dor, da morte dos seus primogênitos, eles, os hebreus que seriam poupados, eles também iam passar por uma experiência de dor, mas uma experiência de dor daquele animal a quem eles se afeiçoaram, e aquele animal que era caro, que era importante para eles. Então era uma experiência que você vai, através da dor, se engrandecer, né? Tanto que eles passam a comemorar depois a Páscoa, os judeus, e eles dão uma importância muito grande a isso, a experiência que veio desse momento, essa experiência de dor, de perda. Isso era muito importante, né? É através da dor que a gente se burila, né? Nenhum espírito superior foi forjado, chegou àquele patamar de elevação espiritual sem sofrimento, né? O diamante ele é forjado de muita pressão mineral, de muita pressão mesmo, de uma situação de compreensão. Então é através dessa situação que a gente vai criando nossa fortaleza moral. Então era necessário esse sacrifício para que eles sentissem. Era uma dor que liberta. Então, olha para você ver, foi um simbolismo de uma dor que libertou eles do cativeiro no Egito e que vai libertar também espiritualmente, que vai preparar ele para momentos de dor, para momentos de sacrifício. Os hebreus, naquele momento, eles foram um povo escolhido por Deus para trazer a ideia do Deus vivo, a ideia do Deus único, né? A ideia do Deus imaterial. Eles foram um povo escolhido para trazer esse conhecimento para o povo da terra. E obviamente que eles passaram por muita coisa por conta disso, assim como os primeiros cristãos, né, os primeiros seguidores do Cristo, também passaram por muitas dificuldades quando resolveram expandir esse cristianismo. Vejamos que quando Saulo é convidado por Deus, né, ali no caminho de Damasco, quando Jesus então aparece para Saulo e ele diz para Saulo: Saulo, eu vou te ensinar, te mostrar tudo que você deve padecer
pelo meu nome. Jesus não disse para Saulo, olha, a partir de agora você vai pregar, vai difundir o cristianismo, vai ser só aplauso, só festejo, não. Né? Quem vai divulgar meu nome, vai expandir, vai viver meus discípulos, não vai ser muita dor, muito sacrifício, você vai padecer pelo meu nome. Olha a relação entre as duas revelações. A mesma coisa lá na época de Moisés. Eles precisavam passar por essa dor, porque na medida em que o povo hebreu vai levar essa ideia do Deus único, essa preparação para a vinda do Cristo, né? Do Deus único, do Deus vivo, do Deus imaterial, eles também vão padecer muito. Eles já eram escravos no Egito, mas eles vão ser libertos, mas materialmente eles ainda vão sofrer muito. Todo o êxodo no deserto e vem sofrendo muito desde ali. Então, essa dor era uma dor necessária para que libertasse eles dessa experiência material e preparasse eles para esse sofrimento material, mas que espiritualmente era totalmente libertadora. Olha para você ver o simbolismo de como nasceu e o que é a comemoração da Páscoa para os judeus então. E com a vinda de Jesus, essa ideia de libertação da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro, ela se torna muito mais clara. Lembra que eu fiz aquela introdução no início? Quando a gente liga a primeira revelação, vem a segunda revelação com Jesus, ela visa deixar muito mais claro tudo aquilo que ocorreu na primeira revelação, para a gente extrair mais facilmente as lições que já estavam ali desde a primeira revelação e que Jesus torna isso muito mais claro, até porque Jesus vive isso, ele vive essa revelação, então se torna mais claro. E agora que a gente está fazendo essa leitura sobre a ótica do Espiritismo, ela vai se tornar muito mais clara ainda, né? Mais evidente. O Espiritismo está trazendo essa chave hermenêutica que nos permite fazer essa leitura e essa ligação de forma muito mais simples, muito mais clara. Então, quando Jesus vem, essa experiência libertadora ela se torna muito mais clara. Por quê? Lembra que eu destaquei ali do texto de Êxodo, que o animal, ele, antes de ser sacrificado, ele convivia um tempo com a família, você se afeiçoava a ele. E o sacrifício era de alguma coisa importante para você, de alguma coisa que é caro para você. Jesus, quando ele vem, toda a vida dele, o nascimento, depois ele passa um tempo com sua família, e então, aos seus 30 anos, Jesus sai para a sua vida pública, né? Começa ali sua pregação pública, seus milagres, quando ele vai ali na boda de Canaã e começa a pregar. E Jesus passa, então, até o momento de sua paixão, no Gólgota, 3 anos convivendo com os discípulos, ele trabalha com os discípulos, ele come com os discípulos, ele morou na casa de Pedro, ele acordava cedo, ia para o monte orar, depois ia pescar com os discípulos. Então, obviamente, que foi criado, ele mesmo disse que ele já não era mais, os discípulos já não eram servos, mas amigos de Jesus. Então, é toda uma afeição. Então, veja, antes, uma curiosidade que eu tinha, eu lembro que eu perguntei isso para minha professora de catequese, porque uma coisa que eu queria entender sempre, eu era pequenininho, era por que Jesus, a gente chamava ele de Cordeiro de Deus. E olha para você ver, Jesus, então, ele convive, assim como o Cordeiro que foi sacrificado, ele passou a conviver, ele conviveu um tempo ali com a família que se afeiçoava a ele, Jesus conviveu com a gente. Ele conviveu nitidamente com os discípulos, ele amou cada um dos discípulos, ele pregou o Evangelho e ele viveu o Evangelho, exemplificou vivendo o Evangelho para os discípulos, que depois iam expandir a base do cristianismo. E que, expandindo a base do cristianismo, esses discípulos eles iam sofrer, como sofreram demais. Então, na medida em que Jesus depois... aconteceu toda a crucificação e depois os discípulos e os primeiros cristãos foram expandir a base do cristianismo, não foi só aplauso, não foi só festa, eles padeceram em nome de Jesus. Assim como os hebreus, depois quando eles foram libertos do cativeiro no Egito,
para levar essa ideia do Deus único, eles padeceram em nome de Deus. Os primeiros cristãos também padeceram em nome de Cristo, né? Então, já está ficando claro essa ligação. Então, esse momento de dor era necessário, essa dor que liberta, porque os discípulos, então, estavam sendo preparados para o que eles iam viver depois, né? Para levar o nome de Cristo, eles iriam padecer em nome de Cristo. Então é por isso que a gente às vezes vai assumir, né? Às vezes você entra aí para o movimento espírita, ou você começa a frequentar uma igreja, começa a se reformar, fazer o bem, você começa a sentir discriminação das pessoas, muitas vezes, você começa a sofrer ataques gratuitos, você entra, se engaja numa casa espírita, você começa às vezes sofrer ataques aí de graça, né? Por quê? Porque você vai padecer em nome do Cristo. Eles vão tentar, a espiritualidade inferior vai tentar ali te obsidiar, se você der brecha, se você baixar sua vibração, seu patamar vibratório, eles vão criar toda sorte de dificuldades. Por quê? Eles querem te afastar. Então, você vai entrar, se você pensa em se engajar, fazer o bem, não pense que vai ser só aplausos, que vai ser só holofotes, né? Muitas vezes você vai sofrer em nome de Cristo. E essa dor, ela liberta. Ela vai te preparar para isso. Essa dor da perda, essa dor da renúncia, essa dor da resiliência que você tem que ter quando você padecer em nome do Cristo. Tudo isso era preparação. E Cristo, então, ele prepara os discípulos justamente na Páscoa. Veja que na história nada é coincidência. A paixão de Cristo, ela vai acontecer na Páscoa. Então, na véspera da Páscoa, na Páscoa judaica, Jesus então reúne seus discípulos numa ceia, tá? A Santa Ceia, ele reúne seus discípulos e ele, que já estavam extremamente afeiçoados por eles, e ele fala com seus discípulos: olha, vocês vão me perder. Eu convivi com vocês, eu ensinei a vocês, eu amei a vocês, mas vocês vão me perder. Pedro vai me negar 3 vezes, um de vocês vai me trair, mas eu amo vocês. E vocês vão me perder. Mas quando vocês se sentirem sozinhos, abandonados, né, saibam que eu estarei da espiritualidade, que eu estarei do alto guiando vocês, com vocês. Eu não abandonarei vocês, estarei a todo momento com vocês. Então, é aquela questão que ele está preparando para esse momento de dor, essa dor que liberta seus discípulos. E os discípulos, no primeiro momento, você vê que Jesus deixa claro para eles que eles iriam perder Jesus, mas eles não se convencem, né? E o que é mais importante? Eles vão experimentar, Jesus está mostrando para eles que eles vão experimentar uma tremenda tristeza, né, com a partida de Jesus. Mas Jesus, ele deixa claro que, apesar de tudo, Jesus amou eles profundamente. Pedro, a gente sabe, tinha aquela personalidade forte, era um coração gigantesco de bom, mas era turrão, né? Ele tinha uma personalidade forte, mas mesmo assim Jesus amou ele. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e Jesus, em momento algum, expulsou Judas ali da ceia ou tratou ele com desrespeito, com falta de amor. Jesus amou Judas mesmo assim. Então Jesus estava preparando eles com amor, né, para essa dor libertadora que eles viriam a enfrentar. Jesus então promete que quando eles fossem vivenciar essa imensa solidão, essa dor da partida de Jesus, que eles não se preocupassem, porque do mundo espiritual Jesus estaria amparando eles nessa missão de expansão do Evangelho, e que eles iriam padecer em nome de Jesus, mas que Jesus estaria amparando e que eles estariam preparados. Jesus estava preparando eles para isso. O que Jesus deixa claro, então, e quando vem ali o momento da cruz,
que Jesus deixa claro, então, né? É interessante porque a gente costuma olhar a cruz pela frente, né? E a gente acabou, até hoje, a nossa tradição, a gente imortalizou, a gente, digamos assim, que a gente fotografou a frente da cruz. Então a gente olha os crucifixos, sempre aquele momento. Mas o momento mais importante para mim, e que a gente devia fotografar, e que Jesus quis demonstrar a grande lição, não é na frente da cruz, é atrás da cruz. Porque mais importante, a grande lição, não está na sexta-feira da paixão, está no domingo de Páscoa. Porque o que Jesus quis mostrar para os discípulos depois, quando lá na primeira revelação o cordeiro foi sacrificado? O cordeiro foi sacrificado para que viesse no simbolismo ali, dando a vida aos primogênitos, que nos egípcios não seriam poupados. Depois, quando Jesus dá a vida na cruz, né, o que ele está mostrando para a gente depois da cruz, no domingo de Páscoa? Que a vida continua. Ele está mostrando que a morte, a crise da morte, é só um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa com o túmulo. Olha que lição grandiosa que exemplificou e deixou claro Jesus nessa passagem, né? Então a gente guarda muitas vezes a imagem do Cristo crucificado, né? Do Cristo morto ali na cruz, mas a imagem que a gente tem que gravar dele, que a gente tem que ter em mente, é que Cristo vive. Cristo está vivo, ele não morreu. Ele mostrou para a gente que não há morte na carne, né? A matéria se decompõe, a matéria morre, mas o espírito continua vivo, né? Então vamos gravar a imagem de um Deus vivo, de Jesus vivo, porque ele mostra depois ali da cruz que ele permanece vivo, né? A gente costuma, na nossa tradição religiosa, dizer que Cristo venceu a morte, né? Então aquela ideia que a gente tinha de morte, como acabando tudo, Cristo mostra pra gente que não há, ele vence a morte, o espírito continua, o espírito permanece. Essa é a grande lição, né? Então a gente celebra essa vida do Cristo. E Jesus, então, ali na Santa Ceia, ele termina dizendo aos seus discípulos: todas as vezes que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir e vão celebrar a Páscoa em minha memória. Em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que sou mensageiro. Olha que interessante como é que tudo é correlacionado. O anjo da morte, quando ele fala para os hebreus, o que ele fala? Depois de geração em geração, vocês vão comemorar esse sacrifício. Jesus dá a mesma exortação aos discípulos na Santa Ceia. Vocês vão, toda vez que se sentirem solitários, que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, se reúnam e celebrem. Celebrem a memória do meu amor, da libertação que eu sou mensageiro. E aconteceu coincidentemente na Páscoa judaica. Nada é coincidência. Simbolicamente, tudo está entrelaçado. Então, quando a gente se reúne para comemorar a Páscoa, a gente tem que se reunir para comemorar esse amor, essa amizade de Jesus. E a libertação de que sou mensageiro é interessante também, porque uma vez, isso também tem um videozinho do Haroldo, que era um videozinho de perguntas e respostas, e uma moça ligou e fez a seguinte pergunta para o Haroldo. É uma pergunta que também, isso eu já confesso que eu já tinha parado para pensar sobre isso. Ela pergunta para o Haroldo, eu nunca entendi como é que Jesus salvou a gente quando ele foi crucificado. E de uma maneira muito sutil, o Haroldo dá a seguinte resposta. Se a gente for parar para pensar bem, como é que Jesus salva a gente? Na verdade, ele salva a gente porque ele ensina a gente como nos salvar, né? Ele simplesmente não morreu e salvou a gente, mas Jesus ensinou a gente como vamos nos salvar, né? É nós que devemos nos salvar, nós que podemos provocar nossa reforma íntima e mudar nosso modo de vida, nos salvar. A gente tem falado tanto sobre a transição planetária, sobre os espíritos que não vão mais reencarnar na Terra, né? Aqueles espíritos que não estão
propensos a essa mudança íntima, a essa reforma, esses espíritos não vão mais reencarnar na Terra. Há muito tempo a gente tem falado nisso, né? Sobre quando a gente conversa sobre a transição. Então, como é que e o que pauta? Como é que a gente faz essa reforma íntima? Simples. Resposta está no artigo, na questão, a gente está tão acostumado com o trabalho que lá vou eu falar no artigo. No questão 625 do Livro dos Espíritos. Tá? Estou transformando as questões em artigos. Então, questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade é Jesus. Por quê? Porque Jesus nos salva na medida que ele nos ensina como nos devemos salvar. Se a gente quer promover a reforma íntima, se a gente quer nos iluminar, evoluir mais rápido, né, para a gente aumentar a nossa luzinha interior e se tornar um grande farol, o que a gente tem que fazer? Seguir os passos de Jesus. A gente não só deve pregar o Evangelho, porque não basta pregar, eu posso pregar o Evangelho, mas se eu não viver ele, eu não vou estar me salvando. Para mim, me salvar, me transformar, eu preciso, mais do que pregar, eu preciso viver o Evangelho, assim como Jesus viveu. Então Jesus ele nos salva porque ele nos ensina como agir. Né? A gente fala que se você quer saber se você vai atuar de forma boa, de forma evoluída, quando você estiver numa situação difícil, para e pensa, o que Jesus faria? Né? Quando eu estudo aqui o Evangelho, eu vejo como Jesus agiu, o que Jesus faria nessa situação? Se você agir como Jesus, você está se melhorando, se engrandecendo. Né? Então essa é a lição, essa é a salvação que Jesus nos deu. E ele pede, então, nessa ceia com os discípulos, que a gente comemorasse isso, que a gente comemorasse essa libertação de que ele era portador e esse amor que ele viveu. Apesar de que ele tinha, naquele momento, que passar por aquilo para que a gente pudesse aprender com essa dor, né? Que a gente pudesse aprender com aquilo que a gente passou, assim como os hebreus iriam aprender ali com aquele momento que veio o anjo da morte. A gente aprende, a gente tem que passar por tudo isso, né? Jesus tem uma passagem, não recordo aqui onde vai estar direito, mas lá no Evangelho vai ter uma passagem em que Jesus, ele fala, ali na cruz, ele fala que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos que salvariam ele, que tirariam ele da cruz, que ele descia. Mas Jesus, ele passa por aquilo, porque ele tinha que passar, né? Ele era um espírito tão forte, né? É um espírito, o governador espiritual da terra é um espírito tão forte que ele ia passar por aquele momento, né? E às vezes a gente passa por uma dor, né, física, e acha que está morrendo, e Jesus ensinando para a gente a resiliência, com que a gente tem que passar pelos momentos, né, com que ele passou pela cruz, porque a gente se submete à vontade do nosso Pai. Né? A grande lição dele. A gente tem que ser grato. Tem um livro, não me recordo o nome, mas se não me engano é Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângelos, que ela fala que a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato por tudo de bom que nos acontece, por tudo de ruim que nos acontece e por tudo de ruim que não nos acontece, que a gente é livrado. As coisas boas, obviamente, a gente tem que ser grato. As coisas ruins que nos acontecem, elas acontecem, a gente acha que é ruim, mas Deus permite que aconteça porque é necessário para o nosso melhoramento. Então a gente tem que ser grato por isso. E as coisas ruins que não nos acontecem é porque não era para acontecer, e se era ruim de verdade, Deus nos livrou. Então a gente tem que ser grato. E Jesus, naquele momento, ele podia, né? Ele andou sobre as águas, ele curou cegos, paralíticos. Ele tinha plenas condições, se ele quisesse, de descer da cruz, de não ser crucificado. Mas ele foi porque aquela era a vontade do Pai. Né? E às vezes ele deixa essa lição de resiliência, que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que voluntariamente se submeter à vontade do nosso Pai. Essa é a grande lição que Jesus nos deixou com a cruz. Né? Então, ele nos ensina então o caminho da liberdade.
assim, tal qual o anjo livrou os hebreus que seguiram as instruções de Deus. Então, o que Jesus está nos passando quando ele se submete a toda a tortura, humilhação, sofrimento que ele passou ali na cruz? Ele ele está vivenciando o seguinte ensinamento: sejamos fiel à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana e é para o nosso bem. Jesus ali não tinha nada a ser expiado. Ele sofreu tudo aquilo ali não porque o espírito dele necessitasse passar por aquilo para se melhorar, para adquirir uma virtude. Todas as virtudes que a gente adquire com esse sofrimento, Jesus já é portador há muito tempo. Na verdade, ele passou por todo aquele sofrimento de que não era necessário, porque ele não estava aqui por expiação. Ele passou aquilo para nos ensinar como a gente deve, a gente sim que está aqui por expiação, para nos ensinar quando a gente estiver passando por um momento desse, como a gente deve se comportar. Então Jesus, o guia e modelo. Quando eu estiver passando por um momento de extremo sofrimento, como eu tenho que me portar? É fácil, a gente sempre tem hoje, vê um crucifixo, eu olho para o crucifixo, é daquele jeito que Jesus se portou na sua paixão que eu devo me portar. Com resiliência à vontade de Deus, porque se Deus permite que eu passe aquilo, é porque tem um propósito maior, tem um bem maior. Assim como o bem maior de Jesus era nos ensinar, né? Era nos ensinar tudo aquilo. E quando o anjo da morte também exigiu o sacrifício do cordeiro, né, que eles abrissem mão ali para salvar os seus primogênitos, sacrificando aquele animal. Por que o cordeiro? Porque Deus era contra os animais e queria fazer maldade ali com o cordeiro? Não, simplesmente porque ele queria ali ensinar qual é a lição que o anjo da morte queria ensinar para os hebreus. A lição também da submissão à vontade de Deus. Os hebreus tinham que sacrificar aquele animal que era afeto a eles. Sem entender, eu tenho que sacrificar, eu tenho que, por livre, espontânea vontade, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E depois Jesus vai dar a mesma lição, só que Jesus vai viver isso, ele vai ser o sacrifício, ele vai se sacrificar porque ele podia se salvar da cruz, mas ele vai sofrer todo aquele padecimento para nos ensinar como passar, que a gente deve nos submeter à vontade de Deus. Veja que está extremamente correlacionado. A gente pode ver outras questões, mas a gente vai ver várias passagens do Antigo Testamento que ele tem quase que um espelho na passagem do Novo Testamento. A gente tem lá no Gênesis, quando Deus vem ao jardim de Éden e chama Adão e Eva, né, e eles se escondem porque estão nus. Depois a gente vai ter a passagem de Jesus, que ele não se esconde de Deus. Né? Só vai ter, é quase que um espelho, mas que Jesus modifica as coisas ali e nos ensinando como passar. Tá certo? Então, essa é a questão. Então, a Páscoa, para a gente celebrar como propõe Jesus e como propõe o anjo da morte, lá no Antigo Testamento, é para a gente celebrar o amor, é para a gente celebrar, né, essas lições das leis divinas que a primeira revelação traz e que Jesus depois traz vivendo para a gente. Essa celebração do amor, da imortalidade da alma e da vida espiritual, que o próprio episódio da crucificação de Cristo, com o domingo, quando ele aparece, retoma a vida, é para a gente celebrar tudo isso. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo de uma materialidade tão grande, tão profunda, que ao longo dos séculos a gente transformou essa comemoração da Páscoa em coelhinhos e ovinhos de chocolate. Né? Então a gente precisa resgatar essa verdadeira dimensão espiritual da Páscoa, esse simbolismo, entender como é que começou essa comemoração, por quê, o que nós estamos celebrando, né? Senão a gente fica muito no vazio das propagandas, das grandes empresas de publicidade, né? Que é aquilo, a gente até traz a noção do amor para a comemoração, mas naquela ideia de que só ama quem dá presente, né? E o tamanho do amor depende do preço do chocolate que você dá para a pessoa. Então, quem compra um chocolate da marca tal
ama, e quem compra o chocolate da marca tal, 5 vezes mais caro, ama mais, né? Fez um sacrifício maior. Não, a gente tem que deixar essa materialidade e buscar a verdadeira dimensão espiritual, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é celebrar o amor, celebrar essa dor que todos nós passamos, assim como os discípulos passaram a dor, né? E não é isso que na Semana Santa a gente acaba celebrando nas escolas religiosas dos nossos irmãos, né? A gente vive na Sexta-feira da Paixão essa dor da morte do Cristo, e no domingo de Páscoa a gente celebra a vida, o renascimento de Cristo, a noção, a claridade que Cristo trouxe para a gente da imortalidade da alma. Então, como eu disse, vamos ficar mais com a parte de trás da cruz, vamos fotografar e lembrar dessa parte bonita que é o renascimento, que é a prova de que a vida não termina no túmulo que Jesus nos trouxe, né? É isso que a gente quer celebrar, e esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Como eu estava dizendo, a morte na cruz, ela simboliza de certa maneira também o homem velho. O Paulo coloca isso nas cartas dele de forma muito interessante, que é preciso morrer o homem velho e surgir o homem novo, né? A cruz também, de certa maneira, a gente não pode ler esse simbolismo na cruz. Morre ali o homem de carne materializado e nasce o homem, o Cristo espiritual, né? O Cristo vivo, né? E isso através da resiliência, a dor, a obediência à vontade do Pai, né? Cristo obedece à vontade do Pai porque sabia que era para o nosso bem. Então, isso que a gente vai celebrar, né? Celebremos então a dimensão espiritual da Páscoa, o amor, a vida, né? A Páscoa passou, domingo de Páscoa foi ontem, né? Mas a gente pode celebrar o amor todos os dias, né? E sempre que a gente sentir saudade, sentir essa necessidade de Jesus, vamos celebrar do jeito que Ele nos recomendou, reunindo nossos irmãos e repartindo, porque o que Ele fez na ceia ali de Páscoa foi repartir o pão, né? Repartir o pão, a materialidade, as necessidades materiais, assim nos ajudando, né? Como a gente disse na última palestra, nos ajudando uns aos outros, e repartir também o amor, né? Então não precisa ser Páscoa, podemos celebrar a Páscoa todos os dias, sendo fraternos, nos reunindo, na medida hoje, com as restrições, mas ajudando uns aos outros, celebrando o amor entre outros, porque Jesus amou, né? Amou Pedro, amou Judas, Jesus amou. Vamos celebrar então a Páscoa amando. Essa era a mensagem, né, que eu queria passar hoje. Então vamos, nesse momento, irradiar nossos bons pensamentos e muita luz aos irmãos que se encontram doentes nos hospitais, em suas casas, aos familiares que sofrem, né? Vamos rogar também proteção, os bons pensamentos aos irmãos que se encontram encarcerados, aqueles que se encontram aos órfãos, aqueles em situação de rua. Temos a certeza que os bons espíritos os acolherão, né? Vamos rogar a Deus proteção, que nos dê força e resiliência para passar pelos desafios que a vida nos apresentará, mas com certeza para que a gente possa assimilar experiência, né, com essas dificuldades, para que a gente possa evoluir, engrandecer. Então rogamos forças a Deus que nos dê forças para passar por essas experiências, e terminamos por agradecer essa oportunidade de estarmos juntos mais uma semana, com saúde, vivos, estudando o Evangelho de Deus, vivenciado pelo Cristo, né? E vamos fazer nossa breve leitura final. Hoje, dia 4 de abril, né? Uma mensagem
ditado pelo espírito Sheila, psicografado por Clayton Levy, alimento espiritual. A saúde no corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Não dê guarida às mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento de que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem o seu espírito. Se quando a doença chega você recorre ao médico, busque também a Jesus nos momentos de crise interior. Tudo passa e o determinismo do espírito é a felicidade e a harmonia. Um dia você devolverá à natureza o corpo amigo que serviu ao seu aprendizado no mundo, restando somente o que granjear na alma, depositária real de nossos destinos. Então, meus amigos, desejo de coração a vocês uma boa semana, uma semana abençoada por Deus, e aguardamos vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos, boa noite.